É na tentativa de resgatar as memórias de uma mulher nobre que marcou a história com episódios de renúncia e obstinação que vamos lembrar os fatos que culminaram com a proclamação da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Como um rio caudaloso, a consolidação da pátria do Cruzeiro, não mais sob julgo colonizador de Portugal, e inaugurando os planos superiores de ser uma nação livre, capaz de exercer seu papel de pujança, de acolhimento e de oferta de valores morais na sinfonia das nações, tem na história os fatores causais de muitos afluentes. Sou Maria Ana von Kinbrook, também chamada de Nani, pela arquiduquesa Leopoldina. Como condessa e principal dama de companhia dela, fui na viagem para o Brasil a camareira-mor e também confidente de Vossa Majestade. Pude testemunhar o tamanho dos desafios e imolações enfrentados por essa menina princesa para a independência do Brasil. Sua disciplina e têmpera eram invejáveis. Fiel aos seus deveres e sempre manifestando profunda religiosidade. Ingressou em 1810 na Ordem da Cruz Estrelada, uma ordem exclusivamente feminina e aristocrática. Seus membros se dedicavam à oração, à adoração da Santa Cruz, a levar uma vida de virtude e à prática da assistência espiritual e da caridade. Dona Leopoldina foi sempre muito leal aos preceitos da ordem, criada após o incêndio do Palácio de Hofburg, quando milagrosamente um pedaço atribuído à cruz de Jesus ficou intacto diante das chamas. Rapidamente, a dura realidade dos trópicos se imporia aos sonhos da princesa. O Rio de Janeiro era insalubre. O palácio da Quinta da Boa Vista estava muito aquém dos palácios europeus. Nos arredores do paço não existiam árvores nem calçadas, o que resultava em grande lamaçal na estação chuvosa. Ademais, a América Portuguesa seria um paraíso terrestre se não houvesse um calor insuportável e muitos mosquitos. A localização afastada de São Cristóvão ajudaria na aproximação do casal. Os passeios a cavalo atestavam a boa montaria de Leopoldina, que passa a fazer dupla com o marido em incursões pela Floresta da Tijuca, trilhas e cascatas. Quase completando um ano de casamento, finalmente puderam comunicar ao rei que um herdeiro estava a caminho. O verão é passado em Santa Cruz, antiga fazenda jesuíta promovida a palácio de veraneio. De volta à Quinta da Boa Vista, no final da tarde do dia 4 de abril de 1819, um domingo de Ramos, fogos de artifício lançados da Quinta da Boa Vista e do Morro do Castelo anunciaram a grande notícia. Pedro e Leopoldina finalmente eram pais. Nascia a infanta Maria da Glória. Pedro me contemplava com ternura e a nossa filha. Era um pai zeloso e atencioso. Mostrava sua sensibilidade como exímio músico e nossos momentos de tertúlia entre instrumentos na sala de música foram inesquecíveis. Com a chegada de Maria da Glória, nossa proximidade aumentou. Agradecia a Deus
por ter me dado uma filha e uma família, nunca mais estaria só. Mas os momentos de bonança em breve terminariam. Francisco Gomes da Silva, o Chalaça, fiel escudeiro das noitadas, o supervisor da cozinha, João Carlota, e o barbeiro Plácido, não deixavam de assediar o príncipe regente com apelos e novidades. Eram eficientes em estimular a infidelidade conjugal e acompanhar Pedro nas mais variadas aventuras. Conseguia extravasar minhas decepções e angústias com Pedro nas cartas que trocava com minha irmã mais velha, Maria Luísa. Ela simulara sendo obrigada a casar-se com Napoleão Bonaparte e sabia ler o fundo de minha alma, sendo também vítima de um casamento infeliz. Para as princesas, no jogo político das casas reais, éramos dados, lançados em direção ao destino. Minha amada irmã, respondo-te a carta enviada em 24 de maio de 1821. Seu desabafo me preocupa. Sinto-te infeliz e certa do teu enorme caráter e espírito de dever. Posso presumir o quanto sofres. A notícia que deves ficar no Brasil por tempo indeterminado e saber arriscada a sua situação pelos constantes levantes do povo que apoia as cortes em Portugal, também me deixa apreensiva. Seu casamento, cheios de altos e baixos, com os dissabores naturais de uma união infeliz, exige-te a força da renúncia. Persevere, minha irmã de sangue e de alma, face aos dissabores domésticos. Não recalcitres em se reconfortar na religião. Colocar em primeiro plano a consciência tranquila, as suas qualidades para reinar. Guarde no seu coração amoroso a certeza que és plena de possibilidades positivas e o afeto dos antigos queridos que deixaste na Áustria. Somos por você. Somos Habsburg. Enquanto Pedro se entregava a devaneios amorosos, o caldeirão político se agitava na Europa, certamente trazendo reflexos para o Brasil. A princesa, por sua vez, se envolvia cada vez mais no turbilhão dos acontecimentos que precediam a independência. Leopoldina, antes carente de afeto e de aprovação, rapidamente dá lugar a uma mulher adulta que passa a encarar a vida sem ilusões. A Revolução Liberal do Porto, em 1820, detonou no Brasil uma crise entre portugueses e brasileiros. A união de todas as províncias brasileiras sob o poder do rei vacilava. Levantes em várias cidades de norte a sul do país rompiam com a unidade governamental do Brasil. Aderiam ao novo governo instalado em Portugal e às Cortes de Lisboa. As ideias liberais, após a queda de Napoleão Bonaparte e a fragilidade do sistema absolutista, preocupavam os nobres que vislumbravam um galopante processo de modificação do cenário político.
Em conversa franca que manteve com a princesa Leopoldina, o embaixador austríaco von Sturmer recebe a instrução de fazer com que Dom Pedro I passasse a se interessar pelos problemas do reino e dedicar-se menos tempo às suas aventuras extraconjugais. O povo português se impacientava diante do frágil cenário europeu e Viena apelava para que sua princesa insistisse no regresso de Dom João a Lisboa. Era necessário que ela se aproximasse das questões palacianas.